Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Como todos sabemos, Dragon Ball GT não é um dos mais amados na comunidade de Dragon Ball, principalmente a saga do Super 17. Porém, no vídeo de hoje eu tô aqui pra conversar um pouco sobre esse personagem, que é no mínimo intrigante, digamos assim. Mas é claro, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo! O Android 17 nos foi apresentado pela primeira vez na saga Android de Dragon Ball Z, com seu principal objetivo sendo eliminar o Goku. Mas depois do Kuririn pedir pro Shenlong tirar a bomba do coração dos androides, os irmãos acabam tomando rumos diferentes. A 18 se casou com o Kuririn, enquanto o 17 foi viver uma vida pacífica. E muito tempo depois, em Dragon Ball GT, nós somos apresentados ao Dr. Mil, um dos criadores do Baby, o último vilão que tinha aparecido até aquele momento. Dr. Mil era tão inteligente que poderia fazer máquinas que conseguiam evoluir sozinhas, mas essa habilidade foi uma das responsáveis pela sua morte, pois Baby matou seu criador. E no inferno, o Dr. Mil se encontra com o Dr. Gero, o criador dos androides de DBZ, e quando essas duas mentes malignas se encontraram, obviamente eles tentaram fazer algum plano para sair do inferno, e por isso decidiram recriar o androide número 17 lá, mas nesse caso aqui, uma versão 100% robótica e controlável. E você deve se perguntar: Goten, por que especificamente o Android 17? Bom, aqui nos é revelado que o Android 17 foi criado para ser o Android mais poderoso de todos, até mesmo mais forte do que o Cell. Mas como o Dr. Gero sabia que o 17 era impulsivo e poderia acabar tentando se tornar contra ele, ele basicamente colocou um limitador no corpo dele, tentando impedir com que o 17 tivesse força suficiente para isso. Então o Dr. Gero e o Dr. Mil conseguem controlar o nosso Android 17 para que assim, junto com a sua versão do inferno, ele abrisse os portões e basicamente criasse uma conexão entre os dois mundos. E com isso, todos os vilões poderiam escapar de lá. E depois de abrir o portal para o outro mundo, o nosso 17 acaba reencontrando a 18. E com isso, basicamente, ela também estava sendo controlada. Porém, o Kuririn acaba intervindo no meio, afirmando que a 18 era a esposa dele e ela não poderia fazer aquilo. E é até curioso esse ser o gatilho para ela sair do transe. Afinal, o que fez ela entrar no transe foi o 17 falando que era o irmão dela. E o que fez o 17 entrar no transe foi o outro 17 afirmando ser ele mesmo. Então temos esse entre aspas padrão nos androides controlados. E depois da 18 sair do transe, o Kuririn acaba percebendo que tem algo errado com o 17, que simplesmente acaba elogiando o Dr. Gero. O Kuririn então lembra que o 17 sempre odiou o Dr. Gero e que o próprio foi responsável pela maioria das coisas ruins que aconteceu na vida dele, fazendo com que por um pequeno momento o 17 despertasse do transe, o que infelizmente não deu certo, pois ele foi relembrado pela voz em sua cabeça, fazendo com que ele matasse o Kuririn e consequentemente tivesse uma briga com sua irmã. Enquanto isso, o 17 do inferno estava brigando com o Vegeta, até que simplesmente o 17 da Terra chega e o Dr. Gero fala para os dois se fundirem. E é aqui que acontece a fusão e a aparição do androide mais poderoso de todos. O Super 17 não se trata de uma fusão normal, pois o 17 do inferno se tratava de apenas um robô. Então basicamente isso era como se os corpos dos dois tivessem se juntado, fazendo um upgrade no Android 17 que a gente conhece, que ficou bem bonito nessa forma, com todo respeito. Falando sobre seu design, é simplesmente incrível. Apesar do GT pecar em muitos designs, muitas vezes, eu devo admitir que os melhores designs do GT são muito bons. E olha só, o Super 17 tá na lista. O cara mantém as roupas do 17 normal, tem um cabelão, tem mais ou menos 3 metros de altura, tendo em vista que ele é literalmente a fusão dos corpos dos dois 17s. Ficou bombado e o cara ainda por cima deixa os ombros à mostra, porque sim. De qualquer forma, pelo menos ele passa toda a imponência que um vilão tem que passar, o que já faz muita diferença, inclusive sendo o fator que faz muitas pessoas gostarem do Super 17. Já sobre a sua personalidade, é um caso curioso, pois quando ele acaba se fundindo, ele fica com uma personalidade mais robótica mesmo, só obedecendo os comandos do Dr. Gero e do Dr. Mil. Porém, com o passar do tempo, parece que ele vai se acostumando com o corpo e volta a ter uma personalidade. Tanto é que o próprio Goku fala isso. O que sinceramente é bem legal mesmo. É como se ele estivesse se adaptando à nova forma, ou pelo menos estivesse tomando um pouco de controle, apesar de ainda assim não ter seu livre-arbítrio. E sendo o androide mais poderoso, obviamente o 17 precisa de alguma habilidade ou poder muito apelona. E olha só, ele tem alguns poderes bem interessantes. O primeiro, mas não menos importante, é o fato dele manter aquela barreira que ele tinha sendo o Android 17 normal, que aqui é bem forte, pois foi literalmente capaz de resistir à autodestruição
autodestruição do Goku Super Saiyajin 4. E pelo fato do 17 do Inferno ser literalmente um robô, esse aqui também possui partes robóticas. Inclusive, possuindo uma cena bem maneira onde ele arranca o próprio braço e usa como metralhadora, tipo o Android 16, e isso aqui é muito maneiro. Além do mais, a audição dele é tão boa que ele consegue escutar as vibrações do Goku antes dele usar o teletransporte. No caso, enquanto ele está se teletransportando e antes de aparecer no lugar, o que tecnicamente faz com que o teletransporte fique inútil. Se considerarmos que ele é mais rápido que o Goku, ele também tem a bola mortal de choque, ou bola infernal se você prefere assim, que é basicamente um ataque usando a energia negativa que ele tem, ou algo assim, bem semelhante ao ataque que o Baby faz e o ataque que o Omega Shenlong faz. E por último, mas não menos importante, a sua habilidade mais icônica, que é a absorção e adaptação de Ki, onde ele simplesmente tem a habilidade de absorver o Ki de ataques que estão vindo na direção dele, e com isso o seu poder vai ficando cada vez mais forte. Tanto é que ele foi do poder do Goku base para o poder do Goku Super Saiyajin 4 só absorvendo energia. Só que o porém é justamente a questão da adaptação, porque ele não fica simplesmente mais poderoso absorvendo aquela energia para si, mas ele usa aquela energia para ficar mais forte, por isso que o corpo dele precisa se adaptar. E aproveitando essa brecha para falar sobre as suas lutas, ele tem algumas lutas bem legais. Seja ele dando uma surra nos Guerreiros Z ou lutando contra o Goku, é muito legal ver a galera usando estratégias contra esse cara. Inclusive tem uma cena bem maneira onde o Goku usa a própria habilidade do Super 17 para burlar a audição dele. Mas sendo sincero aqui, de todas as cenas do Super 17, as únicas que são realmente interessantes são essas que tem esse conflito interno, onde ele para pensar e começa a, entre aspas, burlar o transe. Porém, obviamente, para ele continuar sendo vilão, ele sempre volta pro transe. E eu também gosto disso, porque abriu margem para 18 finalmente voltar a ter destaque. E um destaque bem legal. Mas o único problema aqui é que ela parece não entender que o irmão dela está sendo literalmente controlado e ele não tem noção do que tá fazendo. Mas toda a questão dela querer vingar o Kuririn, e o fato até mesmo dela chorar depois que o 17 morre é bem interessante. E sobre a própria morte do 17, essa luta foi muito interessante, pois o Goku aproveitou a margem que a 18 abriu, fazendo com que o 17 absorvesse a energia dela, e então ele usou o golpe do dragão para deixar ele vulnerável e matou ele com o Kamehameha. No final das contas, isso é até meio triste, porque o 17 ali era meio que uma vítima, ele estava sendo controlado e não tinha mais decisão, mas ainda assim restava um pouco de coração nele, tanto é que ele decide não matar a 18, e isso abre margem para um dos melhores diálogos do GT, com todas essas dúvidas sobre a verdadeira intenção do 17, o Goku sendo o único que realmente entendeu o que estava acontecendo. Apesar dessa saga não ser realmente boa, tem muita coisa legal nela, mas pessoalmente, se fosse eu escrevendo, eu acho que eu daria um final diferente pro Super 17, talvez fazendo ele mudar de alguma forma e fazendo ele voltar a ser o 17 normal, mas isso aí já seria muito complicado e talvez eu teria que deixar para um vídeo refazendo Dragon Ball GT. De qualquer forma, fazendo esse vídeo eu descobri que o Super 17 e a saga do Super 17 não é tão ruim assim, apesar de todos os seus defeitos, e eu ainda achar que poderia ter sido melhor, eu estou começando a julgar menos as pessoas que genuinamente gostam dessa saga, não porque ela é uma obra de arte, mas com toda certeza tem o carinho de muitos fãs. Me diga o que deu em você. Não foi culpa do número 17. O quê? O que foi que você disse, Goku? Não fale assim, isso não é verdade. Ele nunca ousou me atacar no coração, ele tinha medo. Para que se tornem maus, normalmente usam lavagem cerebral. Mas mesmo estando totalmente dominado, ele não quis te machucar. Vocês eram gêmeos, isso contou muito. Por isso ele não me atacou com todas as suas forças. Mas enfim, concorda comigo? Discorda? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que você pode estar passando por um momento muito difícil. Talvez até mesmo no ponto de você começar a agir diferente. E talvez por isso você esteja começando a se sentir mal e achando que ninguém se importa com você. Eu sei que a vida pode ser um pouco dura às vezes, até mesmo no ponto da gente se perguntar por que ainda estamos aqui. Mas eu quero te falar uma coisa, deixa esses pensamentos de lado e saiba que você não está sozinho. Você é uma pessoa muito importante e com toda certeza tudo vai dar certo. Por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever em Hypark é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês e nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e
Fui.